Olá, um bom dia a todos, a todas. Aguardando então, né, as pessoas chegarem para mais uma live, né? Nós estamos hoje fazendo uma live dentro do projeto do autoconhecimento e nós estamos fazendo uma live, né? Eu e a Denise Hofmeister, sobre as pessoas, né? O que as pessoas buscam atualmente, né? Que é esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é uma forma da gente descobrir dentro de nós o que nós precisamos muitas vezes, né? Encontrar. E a gente só pode, na verdade, modificar alguma coisa em nós mesmos a partir do momento que a gente conhece algo, né? Então, bom dia, Patrícia. Bom dia, a Denise já chegou, né? É a convidada de hoje. E eu já vou chamá-la aqui para a sala, então. Ok? Só um minutinho, já estou chamando ela. Já convidei a Denise. Tá? Vamos ver se a Denise entra. Olá, Olá, Denise, bom dia. bom dia. Gostei do visual. Muito bonito. Obrigada. Tá falhando um pouco, Márcia. Tá Tá. falhando um pouco. Eu queria pedir desculpa para vocês. Eu queria pedir desculpa para vocês, mas eu tô com um probleminha de conexão com a internet, né? E eu tô no 4G. Então, pode dar alguma falha, tá? Mas se eu falhar aqui, a Denise continua. Tá, Denise? E Ó, continuo. não vamos deixar de, Falar não é problema. não vamos deixar de fazer a nossa live hoje, né? E eu estava aqui, então, para iniciar, né? Dando um bom dia a todos que chegaram, né? Nossa, ó, viu? Tá falhando. Ele é um projeto de autoconhecimento, ele não é voltado a mim, tá? Tanto que eu estou convidando terapeutas de diferentes áreas a participarem dele, como uma forma de auxílio às pessoas que estão buscando algo, né? E que precisam ter essa oportunidade, né, desse encontro, né, consigo mesma. Então, a pessoa vai optar pela terapêutica, na verdade, holística, né? Eu estou direcionando isso à holística, né? Que ela mais se sentir encaixada, na verdade, né? Então, eu gostaria, então, hoje eu chamei a Denise, né, para falar sobre esse caminho do autoconhecimento, né, que a astrologia é um deles, né, mas o tarô também, ele trabalha muito paralelo com a astrologia, tanto que nós temos arcanos, né, que são representados, né, no caso, né, Vênus, né, então, Vênus, né, Saturno, né, todos eles são representados através dos arcanos do tarô, né, e o meu grande mestre, né, Confúcio, né, que é o meu mestre de astrologia, né, e eu também fiz alguma coisa de tarô, né, mas o meu conhecimento é muito pouco. E então eu sempre relaciono, né, o que eu quero assim saber um pouco mais de mim, né? Se eu quero saber um pouco mais de Vênus, né, da parte das minhas finanças, da parte dessa parte amorosa, né, que Vênus faz parte, eu procuro consultar então o tarô. Então eu gostaria que a Denise falasse um pouco mais, porque a Denise tem muitos anos de caminhada, né, dentro do tarô e dentro da holística, né? Então eu vou passar a palavra a ela. Obrigada. Imagina. Então, eu acho interessante uma expressão que eu
conhecia tarô mais ou menos depois que eu tive um sonho com meu pai. E meu pai já era falecido, eu estava bem, sabe, chateada, assim, desolada por causa disso. E aí, naquele momento da minha vida, a coisa estava meio assim, estava um pouco depressiva, né? O pai era uma pessoa muito importante na minha vida. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu sonhei com meu pai, e eu lembro desse sonho até hoje, que eu fui visitar o pai em um hospital, né? E aí, o que acontece? Conversamos bastante, e no final da visita, quando eu estava indo embora, o pai olhou para mim e disse assim, Denise, não te esquece do tarô. Eu digo, ok, pai, tranquilo. Eu acordei com aquilo na minha cabeça. O sonho ficou muito nítido, né? Meu, isso era início da década de 90, 92, 93, sabe? E tarô, eu tinha já uma caminhada em centros de espiritualistas, né? Umbanda, algumas coisas assim, mas eu nunca tinha escutado sobre isso. E, gente, naquela época, o único telefone que existia era telefone convencional. Não tinha nem celular, não tinha internet, muito menos, né? E aí, o que eu fiz? Eu tinha um amigo naquela época que trabalhava numa livraria e eu liguei pro Beto, né? Beto, o que tu tem sobre tarô? Ele disse pra mim, tá, mas tu quer livros sobre tarô ou tu quer um livro com as cartas? Gente, eu não sabia que existia essa diferença, né? Na verdade, existe uma bibliografia muito grande sobre tarô e muitos baralhos atualmente. E aí ele me indicou o tarô de Marseille. Fui lá, comprei, trouxe para casa, devorei o livro e no final do livro tinha um jogo que é chamado Cruz Celta. Eu fiz, né? Eu digo, não, eu vou ver. Fiz conforme as indicações do livro e eu fiquei mas tão espantada com as respostas que claro, eu botei as cartas no lugar devido e eu li o significado das cartas. Aquilo foi chocante para mim, sabe? Tanto que foi tão chocante que eu fechei o livro e guardei. Mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Ficou na minha cabeça e acabei me encontrando. Eu fui fazer uma terapia com uma psicóloga e olha só, ela era professora de tarô. E aí eu comecei a minha caminhada, sabe? Então, nas terapias holísticas, sabe? Porque o tarô, ele tem como eu disse no início, né? Ele é o espelho da nossa alma. Ele é o espelho do que está dentro do nosso inconsciente. E muitas vezes a gente tem a mania de buscar uma assessoria, não só no tarô, mas na astrologia também acontece, que as pessoas virem buscar uma resposta. Só que eu tenho que contar um segredo para vocês. A resposta está dentro da gente, né? E muitas vezes as pessoas, claro, em momentos de desespero, em momentos de dificuldade, sabe? Elas querem ouvir alguma coisa. Mas o que nós, né, tarólogos ou astrólogos, podemos ajudar a pessoa? Dando algumas indicações. Eu não posso dizer, fulana, faz isso que vai dar certo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu não tenho esse direito, né? Eu não vai ser eu que vou dizer para alguém o que ela tem que fazer, né? Isso é dela, isso é uma escolha pessoal. A pessoa precisa tomar consciência e precisa caminhar. O que eu posso dar? Algumas indicações. Na astrologia, algumas previsões. E outra coisa que eu acho mais importante do que isso é que se eu fizer a escolha por alguém, eu tô pegando o karma dessa pessoa. Porque eu decidi por ela. Então, hoje em dia, depois de tantos anos de cursos que eu já ministrei de tarô, eu trabalho muito, na verdade sempre trabalhei, né? Mas agora é direto, o tarô como terapia, sabe? Como tu trabalha a questão da astrologia como um acompanhamento terapêutico, né? Infelizmente, ainda existem pessoas que precisam, sabe? De alguém que diga para elas
o que fazer. Infelizmente também eu acho que na nossa sociedade as pessoas buscam um salvador. E o salvador somos nós mesmos. Sabe? Nós é que podemos nos salvar. Como? Nos conhecendo. Sabe? E não só esse lado lindo, maravilhoso que todo mundo tem, mas a nossa sombra, que é aquela que nos puxa o tapete. Sabe? Sim. Que é aquele lado inconsciente, sabe? Que nós não temos conhecimento, que justamente ele traz circunstâncias para a nossa vida, para quê? Para que a gente encare. Porque se tu tá passando por aquela situação naquele momento, qual é o aprendizado disso, né? Então, eu já recomendei muitas vezes, e eu acho que seria bem legal, as pessoas adquirirem, por exemplo, um baralho de tarô, como eu fiz no início, sabe? Vai lá, tá com alguma dificuldade, entendeu? Tira uma carta e vê o que aquela carta está significando para ti naquele momento, sabe? Ajuda muito, gente. Eu já fiz isso muito. Isso me ajudou a fazer escolhas melhores na minha vida, né? É um espelho da alma, é um espelho daquilo que está rolando lá na nossa profundidade, sabe? Naquilo que também, muitas vezes, a gente não quer reconhecer. E aí é que está a grande sabedoria, tanto da astrologia quanto do tarô, como também de outras artes, né, milenares que existem, que é justamente isso, sabe? Enxergar onde é que eu estou tropeçando, né? O que em mim eu tenho que mudar para ultrapassar essa dificuldade? Porque ela veio para minha vida, ela veio para me ensinar. Inclusive, só te interrompendo, assim, para te citar um exemplo, assim, ó, eu não jogo tarô, assim, para ninguém, tá? Assim, ó, quando eu tô com alguma dúvida, alguma coisa, eu abro o baralho para mim, né? E o que acontece? Eu costumo fazer um jogo para mim, assim, que ele é batata, assim, sabe? Que é a revelação, o Arcano 3, né? Então eu coloco lá, né, o Arcano 3 lá, né, a sacerdotisa, né? Que é o Arcano 3, né, Denise? Não sei se eu estou enganada. Não, é É, a Imperatriz 3. A 2 é a sacerdotisa. a Imperatriz, isso. Eu troco, né, a sacerdotisa com a Imperatriz, mas eu marco Sim, ela lá. É. Então eu faço um jogo assim, eu coloco ela no centro, eu coloco ao lado a minha sombra, os meus caminhos, a minha luz e o desfecho. E assim, ó, eu tenho me deparado frequentemente assim, ó, qual é a minha sombra que está impedindo os meus caminhos, né? E ali, o último jogo que eu fiz ali se revela o quê? Que muitas vezes eu estou agindo mais com a emoção do que com a razão, né? E ali me chama a realidade que eu tenho que me concentrar no meu mental, que o meu mental é mais forte que o meu emocional, né? Que através do meu mental eu tenho condições de controlar minhas emoções, de não ser mais refém das minhas emoções. Né? E aí o tarô vem me afirmar isso. Porque ele conversa comigo. Sim, mas é por isso que eu tô dando a dica, sabe, gente? Gente, um baralho de tarô, primeiro, né? A gente tem que fazer uma diferenciação, eu acho importante isso. Tarô é um conjunto de cartas com 78 cartas, ok? Então, o baralho que não tiver 78 cartas não é um tarô, ele é um oráculo, não deixa de ser um oráculo, mas não é um tarô, entende? E o tarô, ele tem uma história que não tem uma definição de quando foi que começou. Então, ele tem uma história milenar, como tem como a alquimia, né, que eu amo, e como tem a astrologia, sabe? Então, assim, são milhares de anos de acúmulo de conhecimento que não é científico, mas ele é comprovado. Né? A gente tem hoje muita, não, porque tem que ser, uma coisa tem que ser científica. Gente, mais comprovação do que milhares de anos de utilização e de ajuda para as pessoas.
né? Vamos combinar que tem um peso aí, sabe? Tem algo para ser dito. E as pessoas que fizeram, e se a gente fosse aprofundar nos símbolos que existem em cada uma das cartas, a gente vai ver infinitas possibilidades de respostas, sabe? Quando eu jogo para mim, né, a gente tem a mania, quando joga para si mesmo, a gente tem a mania de quê? De ver o melhor da carta, né? A gente não gosta muito de ver aquilo ali. O que que eu faço? Eu abro, eu trabalho com uma mandala, né? Uma mandala astrológica com 13 cartas, com uma no centro. E ali eu pego e eu tiro as cartas, eu boto as cartas aqui na mesa, eu olho para elas. E eu ali no momento, Márcia, experimenta fazer ali. Ali no momento, eu não defino nada. Eu só olho. E eu trago aquelas imagens para mim e elas vão ficar trabalhando no meu inconsciente até eu encontrar uma resposta. Porque se a gente quiser, o nosso mental é muito poderoso, é muito bom, mas também na hora da interpretação ele também tem uma pegada, tem uma pegadinha ali, sabe? Sabe por quê, Denise? Porque assim, ó, a gente procura pensar, a gente usa, nós humanos, né? Eu tô falando nós porque eu me incluo. Vocês entenderam o que eu estava falando. Mas assim, ó, o que que ocorre? Existem caminhos para nós, existe sempre dois caminhos. Existe sempre dois caminhos de luz e de sombra, né? E esses caminhos de luz e de sombra é uma escolha minha. Porque na astrologia eu mostro isso também. As tendências são estas, né? Os caminhos são esses. Eu mostro os dois caminhos. Né? E eu não afirmo para as pessoas que elas estão nesse ou no determinado caminho. A pessoa que vai dizer. Tem pessoas que eu faço mapa e elas me dizem assim: nossa, eu estou agindo como a minha sombra. Porque a pessoa interpretou. A interpretação foi minha, mas eu coloco de uma forma para ela se encaixar na interpretação. Sim. Né? Porque, assim, ó, a gente tem que começar a tentar usar isso, que é o mental abstrato. Né? O mental abstrato é aquele que não explica nada racionalmente. Né? É aquele que nos mostra que as energias planetárias existem, tanto que é comprovado cientificamente que existe uma energia lunar que interfere nas marés, interfere na agricultura, nos cortes de cabelo, em tudo isso. E você acha que essas energias não nos afetam? As energias lunares são situações mal resolvidas. As energias lunares não são energias boas, sabe? Elas são energias que elas não foram completas, na verdade, no nosso ciclo evolucional. Então, tanto que nós trouxemos os sentimentos mal resolvidos como humanidade. Só pegando um gancho contigo, tu falando da Lua, né? Da interferência da Lua na nossa vida. Existe uma carta muito interessante, que é a carta 18 do tarô, um arcano maior da Lua, né? E ela é na verdade, essa carta, embora todo o baralho de tarô seja um processo, o que o Jung fala, ou Campbell fala, que é a jornada do herói, né? Na carta da Lua, na 18ª carta dos arcanos maiores, ela fala justamente desse processo da entrada na caverna, ou da entrada na baleia, né, na história do Jonathan, e que tu vai te deparar com momentos de escuridão na tua própria vida, sabe? Mas são momentos que tu tem que passar. Por quê? Porque a carta seguinte, que é a 19ª, que é o Sol, tu só vai chegar lá no Sol, na clareza, né?
se tu passar por essa escuridão. E a gente está passando por uma escuridão agora, atualmente, desde, né, do início da pandemia. Por quê? Porque a gente está muito influenciado por essa energia lunar, né? Que talvez eu não tenha conseguido me expressar. Não que ela seja uma energia ruim, ela é uma energia de sombra, porque a Lua não tem luz própria, né? Quem ilumina ela é o Sol, né? Então, a gente tem, quando a gente consegue trabalhar bem essa Lua em nós, a gente consegue essa iluminação do Sol. Mas veja bem, existe um processo. E é isso que eu acho que seria legal a gente né, passar para as pessoas, é que a gente chega num ponto da nossa caminhada em que aparecem obstáculos. Só que assim, a gente já veio vindo. E aí ali o obstáculo se concretizou na terceira dimensão. Não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo ultrapassar isso, não estou entendendo, não estou legal no meu trabalho, não estou legal comigo, não estou legal no meu relacionamento. Só que já vinha sendo criado ou montada essa situação, né? Quando a gente se depara com o que nós fizemos para estar nesse momento, nesta situação, e a gente se dá conta, né? Muitas vezes sozinho, muitas vezes com ajuda terapêutica, a gente também leva um tempo continuando o processo para sair daquela frequência, para conseguir se libertar daquilo que estava me prendendo na escuridão. Entende? Então, tem pessoas que às vezes querem que no estalar de dedos, eu, como terapeuta há muitos anos, eu vi muito isso, né? Que no estalar de dedo, a Denise resolve, entendeu? Porque eu trabalho com limpeza energética, com constelação, com outras coisas, sabe? Então, não, né? Tu veio nadando nessa escuridão, nesse limbo, muito tempo. Então, tu também tem que te dar o direito e ter paciência, né? Que a gente não tem muita paciência, sabe? De conseguir entender, porque se tu não entender o motivo que te levou para aquela determinada situação, tu não sai. Se tu não aprendeu a escrever e a ler na primeira série, tu não passa para a segunda. Tu não vai conseguir escrever um texto. Tu vai continuar rateando, tu vai continuar, né, errando. Então, esse pensamento que eu acho que também tu concorda comigo, que tem que esclarecer as coisas, tem que se olhar, tem que enxergar aqui dentro, tá? Não é apenas dizer, eu sou a Denise, eu tenho um filho, eu tenho uma neta, eu sou terapeuta, não, né? Eu sou uma ótima não sei o quê, blá. Isso é o ego. Isso é a Denise, é o meu CPF, é o meu RG, ok? Só que eu sou muito mais do que isso. Eu tenho... A psicologia compara a gente como um iceberg. Então, a pontinha do iceberg é 5%. Esse 5% é a nossa consciência. 95%, que é o que está abaixo do nível da água do iceberg, é o nosso inconsciente. Gente, a gente se conhece muito pouco. Existem energias tão maravilhosas no nosso inconsciente, como também outras que não são. Então, se conhecer, autoconhecimento, não é apenas conhecer aquele 5% que está acima do nível do mar, mas conhecer com profundidade, sabe? E eu acho que é isso que tanto o tarô quanto a astrologia tem como proposta. Né? Da gente poder ir aprofundando. Faz um trabalho terapêutico, tem que ter a noção de que isso precisa de tempo e que vai doer em muitas vezes. Porque tu vai olhar e vai dizer, caraca, fiz merda de novo. Desculpa a expressão. Né? Fiz de novo, sabe? E outra coisa, né, Denise? O crescimento dói. Dói pra caramba, sabe? Dói pra caramba quando a gente começa a se defrontar com as nossas sombras. É muito cruel, sabe? E a gente tem que ter
força para continuar em frente, sabe? Porque É, eu... acontece N situações na vida da gente. Por exemplo, assim, ó, eu vejo pelos trânsitos astrológicos, eu uso eles na minha vida como terapêutica, né? Tanto que Sim. eu abro sempre o meu trânsito do dia e eu vejo lá o que está acontecendo, né? Por exemplo, na energia geral, hoje na energia geral, a gente está com uma quadratura de Plutão, sabe? Da Lua e Plutão. Pô, gente, a Lua e Plutão não é mole, Plutão é transformação. O Plutão está lá na casa 4, falando dos jogos de comando na família, a nossa própria hereditariedade, e Plutão está retrógrado, pedindo revisão nisso. Então, ele está pedindo para a gente ir lá na casa 4, na nossa família de origem, e revisar lá o que é que está errado. Quem é que está E querendo... como tem coisa, né? E como tem coisa, né? E E aí, como sabe tem coisa que a aonde? gente... E sabe aonde que está essa lua? Essa lua está lá na casa 10, tá? Ela está lá na casa 10, que é a nossa realização, é nosso meio do céu. Então, ela está impactando, sabe? E assim, é uma energia poderosa. Só que assim, ó, para mim, no meu mapa hoje, não tá essa energia. Eu estou com outras energias que eu sei que eu tenho como que eu tenho que trabalhar. Mas é fácil? Não é fácil. Gente, eu sou terapeuta e confesso para vocês, tem momento que é muito difícil para mim também. Que eu peço Não, auxílio. para todo mundo. Antes de ser terapeuta, a gente é ser humano, né? É, Antes disso. A vantagem, né? Eu digo eu, pela minha idade, é pelos anos de trabalho interno que eu fiz comigo mesma, durante todos os cursos, estudos, experiências, cursos que eu dei, que me ajudam, né? E me dão possibilidade de ajudar alguém que está passando por um mesmo caminho que eu já passei. O que eu posso ajudar? Eu posso dizer, olha, pensa nisso, pensa naquilo, que tal isso, que tal aquilo, sabe? Porque eu vou te dizer assim, ó, eu passei muitos anos sozinha buscando isso. Hoje, né, que quem dera eu tivesse uma pessoa que nem eu não estou fazendo propaganda de mim, claro que não, mas quem dera eu tivesse, durante muito tempo, alguém que me desse essa mão, que me pegasse na mão e me dissesse, Denise, quem sabe tu olha isso aqui, sabe? Quem sabe tu aprofunda mais nessa parte da tua vida que está te atrapalhando. Não, a gente foi na marra, né? Eu me considero hoje uma sobrevivente, Márcia, de eu tudo que eu também. passei, sabe? Então, assim, quando eu vejo que vem pessoas com 20 e poucos anos, 30, 40 anos me procurar, gente, eu me sinto muito bem, porque eu olho para aquela pessoa e eu vejo. E outra coisa, uma coisa que é fantástica, né? Que é a questão da energia e da frequência, né? Ressonância, as pessoas vêm e elas têm um histórico parecido com o que tu já teve. Sabe? Elas estão passando por momentos na vida delas que tu já passou. Então, assim, e como sobrevivente, né? Tu traz uma bagagem, sabe? Tu traz até uma tranquilidade. Bom, tem um desafio hoje, mas não dá nada, né? Porque, cara, eu já passei por outros muito piores. É. E outra Entende? coisa, né, Denise? E chega um ponto, assim, da vida da gente, assim, ó, o que eu tentei passar, assim, para as pessoas, né? O que é esse projeto do autoconhecimento, né? É um projeto, ou é um auxílio para as pessoas, porque eu acho, assim, que eu tenho o dever de fazer isso pelas pessoas, né? Eu não Sim. saio na rua com as mãos estendidas, mas eu coloco um veículo, né? Que quem se afinizar com isso, sabe que pode procurar, né? Sim. E eu tive esse atendimento, né? Inclusive, eu vou colocar aqui, né, como uma coisa pessoal minha, né? Mas que me ajudou muito, que foi o mapa natal que eu fiz com o Edson, né? Que foi um divisor de águas para mim, né? E foi a
Me esqueci o nome agora. Puxa, me fugiu. Não, agora, a constelação que eu fiz contigo Ah, a também, constelação que tu fez comigo. nossa, Uhum. ela foi um divisor de águas na minha vida. E a partir daí, olha, quem me conhece sabe a transformação que aconteceu comigo a partir daí. Sabe? Eu entrei num caminho de autoconhecimento assim muito profundo, né? Hoje em dia eu faço parte de uma escola iniciática, né? Que é a eubiose, né? É uma coisa muito profunda mesmo, o caminho da iniciação, né? É um caminho assim também que tem muitas coisas lindas, maravilhosas, mas tem muita dor porque a gente se defronta com a gente mesmo, sabe? Mas aí tem momentos que eu me lembro de um grande mestre antigo, que eu me lembro que ele diz assim, ó, meus queridos, vocês não estão sozinhos, eu estou É. amparando vocês, né? E eu digo isso para minha tutora, eu digo assim, nossa, tu é a minha Siria Urubindo, né? Porque eu Aham. sinto que tu tá me carregando junto, sabe? Então é tão Uhum, bom uhum. tu ter isso, tu saber que tu tem o teu mestre interno, esse Deus maravilhoso, que ele está lá dentro de nós, é lá no nosso eu superior, sabe? Não é aquele Deus que fica lá te cuidando e te punindo e que tu tem o que tu teme. Não, é um Deus querido, é a parte de ti, divina. É o amor incondicional, né? É o amor Que divino te, que está dentro. que te aceita do jeito que tu é, né? Então, o que que tu aprende? Que nos momentos de muita dor, aqui nesse mundo físico, aqui nesse mundo quaternário que a gente habita, é um mundo de muita dor e sofrimento, né? Então, o que que eu faço? Eu me recolho para o meu templo interno e vou recuperar minhas forças, porque eu ouço Uhum. muito, eu acompanho muito a Helena Blavatsky, né? E quando ela diz assim que em determinados momentos eu tenho que ouvir a minha voz do silêncio. Eu tenho que ficar quieta e ouvir a minha voz interna. É, mas isso, Márcia, a gente vai conquistando isso com a nossa caminhada, Com sabe? certeza. Então, para quem está começando todo esse processo, que começa a perceber que não está conseguindo ir para frente, que está bloqueada, gente, não esperem, sabe? Tem tanto terapeuta, tem tantas terapias hoje que pode ajudar, a própria psicologia, né? Tem tantas coisas que podem ajudar. Lancem mão disso, sabe? Não fiquem patinando, não fiquem sofrendo, sabe? Porque infelizmente, né, essa nossa cultura ocidental, ela tem muito disso, assim, né? Porque está no inconsciente coletivo, né, do Ocidente, a questão que tu tem que sofrer, que tem que doer. Não, não tem, sabe? Não tem. Isso é uma programação muito cretina, É, sabe? Não é muito cretina, para não dizer outras é, palavras, ela é muito cretina, porque sabe? Porque isso vem de gerações em gerações e a gente tem que começar a olhar para essas crenças que estão nos impedindo. E a astrologia e o tarô, eles ajudam, né? Nesse aspecto de perceber, meu, onde é que eu estou pisando na bola? Sabe? Não quero mais ficar sofrendo, eu não preciso dor. Não, eu posso aprender de uma outra forma. Vamos sair desse, né, dessa loucura de que é pela dor, né? Não, dá para ser diferente, com certeza, sabe? com certeza. Por que que eu te falei? Por que que eu te falei que muitas vezes a gente encontra um caminho de dor? Por quê? Porque é aquilo que eu te falei, nós nos deparamos conosco mesmo e com essa crença arraigada que a gente tem em nós, né? Porque é muito possível a gente ser feliz aqui na Terra. Claro que é. E eu, Claro que é. eu experimento momentos, olha, eu experimento momentos assim que eu me acordo, assim, cheio de problemas para resolver, nem problemas, desafios, né? Mas eu me acordo feliz, 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 feliz. É uma felicidade interna, é uma coisa Tu tão. acordou, né? Tu acordou, sabe? Tu acordou, tu teve a possibilidade de um novo dia, né?
Tu acordou, isso é uma coisa importante, né? Que a gente não dá valor. Eu continuo aqui, né? Eu acordei, meu corpo tá aqui, a minha vida tá aqui na minha frente, tá com dificuldade. Vamos ver o que que é, vamos resolver, sabe? Tá complicado no mundo? Desliga essa televisão, para de ver esse monte de coisa que tá aí e que só tá botando as pessoas para baixo, desde que já vem, né? Há muito tempo, mas desde que a pandemia começou, tem muita gente pirando, sabe? Porque o que acontece, o elemental do medo tá imenso na humanidade. Então, assim, te recolhe, desliga essa televisão, vai ver vídeos, vai ver coisas na internet que te agregam, sabe? Coisas positivas, porque a gente também tem muita força. Sim, Sabe? E quando a gente se conecta com o nosso eu superior, nossa força interna, nossa luz interna, meu, não tem para ninguém. Sabe? É começar a se dar conta. E é isso que eu digo, sabe? A gente é sobrevivente. A gente tem capacidade, sabe? A gente não está aqui por acaso. Entendeu? Então a gente tem que seguir adiante e, claro, tem dias que não tá legal, ok, mas esse dia vai passar, sabe? Eu vou encontrar, né? Como tu disse, eu vou entrar em silêncio e vou me conectar comigo mesmo. O que que eu posso fazer? Ou eu vou olhar o meu mapa, ou eu vou abrir as cartas, sabe? E sempre vem, entendeu? Quando tu tá conectado. Eu hoje, assim, acordei com um grande desafio hoje, desde de manhã cedo, né? Que eu já sei o caminho, o que que eu tenho que fazer, né? Eu preciso, assim, trabalhar minha energia física, sabe? Eu preciso limpar essa minha energia física, né? Por quê? Porque é uma energia que me deixa tensa, é uma energia que me deixa assim, e eu sei que eu não vou permanecer com isso. E eu tenho os meios hoje, né? Então, isso começa a te dar segurança, isso começa a te tirar da energia do medo, isso começa a te deixar confiante na vida, de saber que as coisas que tu está passando são só desafios temporários, sabe? Mas que tu não deve sofrer pelas coisas temporárias, assim como elas vêm, elas vão, né? E que a gente precisa ser mais forte do que tudo. Tá? Com certeza. Uhum. Eu já atendi, olha, eu atendi uma moça semana passada, sabe? Que ela estava em desespero, ela estava ao ponto de tirar a própria vida dela, sabe? Por causa dessa energia que ela não encontrava saída, sabe? E eu conversei bastante com ela, bastante mesmo, sabe? E ela está completamente diferente hoje, sabe? Assim, uma coisa muito legal. Faz menos de uma semana que ela conversou, sabe? E ela está com outra energia. Ontem eu falei com ela, ela está com outra energia. Quer dizer, talvez se ela não tivesse conversado comigo, né? Não que eu seja a salvadora da pátria, né? Mas talvez se ela não tivesse conversado comigo, quem sabe ela teria até cometado um ato que ela mataria só o físico. Sei lá, né? Um tempo, né? Eu acho que as pessoas, teve uma pessoa que falou aqui, né? Acredito no despertar do autoconhecimento, né? Na questão da maturidade. Eu acho que olhando por um lado, né, positivo, infelizmente, da pandemia, é que muitas pessoas tiveram que ficar em casa e olhar a sua vida, olhar para dentro, olhar por que eu tô naquela situação, né? E esse despertar, como essa pessoa comentou, que eu não vi o nome. É a Adriana. É a Adriana. Então, como a Adriana está comentando assim, a palavra despertar é muito interessante. Ela te desperta de uma ilusão, de um sonho, de uma coisa que não é real, né? E é o que a gente está falando para vocês, sabe? Eu acho que essa ideia, né, da nossa conversa tem solução, tem como despertar desse sono, tem como transformar a vida,
sabe? Então, assim, eu levanto, né? Como eu tô trabalhando muito com alquimia floral, com alquimia, gente, eu tô vendo mudanças incríveis nas pessoas, sabe? Junto com todo o trabalho terapêutico que eu tenho. E aí, gente, isso me dá um grande prazer. Isso me mostra, quando eu tô meio desanimada, que eu tenho importância, pelo menos para algumas pessoas, sabe? Eu faço a diferença. Eu não quero. Eu gostaria muito de mudar a humanidade toda, mas hoje eu tenho o meu pé no chão, né? Eu sou aquariana, né? Não esquece disso. Sempre tive vontade de mudar o mundo. Só que, Enxergando a claro, hoje. frente. Hã? Enxergando a frente. Isso. E eu sempre tive, sabe, essa questão de, nossa, vamos fazer, vamos acontecer. Não. E dei com os burros na água em tudo aquilo que eu queria. Por quê? Porque não é o que eu quero, é o que a pessoa quer. Se ela não quiser levantar da cadeira e fazer algo, ninguém vai fazer por ela, sabe? E aí o prazer que a gente tem, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso ajudar algumas pessoas a mudarem, sabe? Eu não vou mudar essas pessoas. Elas é que vão mudar a sua própria vida. Mas eu posso estar do lado dela, ajudando, alertando, comentando, fazendo alguma coisa. Então, se cada terapeuta, ou se cada pessoa, mesmo não sendo terapeuta, ajudando o outro, a humanidade muda. Vai demorar? Ah, vai. Infelizmente. Mas, assim, quando tu consegue ver que aquela pessoa, como tu comentou, estava num momento desesperador e que com as tuas palavras tu ajudou ela a raciocinar, a olhar de uma outra forma, sobre outro ponto de vista, aquilo que ela estava passando, né? Tu consegue influenciar o futuro. Entende? Porque essa pessoa que tu tá ajudando, ela pode vir a ser uma pessoa que tenha um destino, né, de fazer algo muito grande que afete muita gente. Então, a gente tem que pensar nessa parte mais humanitária, nessa parte mais aquariana, sabe? Deixar aquela coisa de sofrimento, de piedade, de culpa da era pisciana, e a gente está entrando na era aquariana, sabe? É todo mundo se dando as mãos, grupos, é comunidades, sabe? E outra Procura. E outra coisa, a energia da era de Aquário é a energia do coletivo. E não é mais eu. Não é mais eu. É nós. Não é o individualismo. É nós. Mas é nós que vamos fazer a mudança. Sabe? Olha, eu ouvi uma coisa assim, ó, porque tu me conhece há muitos anos, né? E eu sempre fui uma pessoa rebelde, revoltada, né? Que botava minha revolta no mundo, né? E assim, ó, o que eu aprendi? O que eu aprendi? Não, o que eu continuo aprendendo assim? Denise, não adianta eu dizer assim, ó, eu vou deixar todo mundo pra trás. Não tem como, Denise. Vai ter que todo mundo junto. Vai ter que chegar todo mundo lá, senão ninguém vai chegar. É o que a Luciana está falando aqui, né? Que ela acredita que a única pessoa que pode mudar é ela mesma. É verdade, a minha filhada querida. Obrigada, Lu. E assim, ó, eu consegui entender uma coisa. Assim, ó, eu acho o mundo tão ruim, eu acho o mundo tão horrível, eu posso mudar isso mudando a mim. Tá? Porque se eu mudar dentro do mundo e mudar dentro de mim a forma que eu acho no mundo, já faz uma grande diferença. Né? Tá? Então, eu acho que esse é o nosso recado, né? Já são 44 minutos, né? Eu acho que a gente tem que... Denise, assim, ó, eu vou deixar para fazer a consideração final e depois eu encerro a live. Tá. Não, eu quero agradecer a oportunidade de poder expor, né, o que eu penso, tá? Eu espero ter contribuído para as pessoas, que a ideia nossa era essa, de divulgar esses conhecimentos, divulgar que existem possibilidades, que existem maneiras de tomar um outro rumo, que, é só uma questão assim, ó, de coração, a gente querer encarar, sabe? Querer encarar a dificuldade do momento, procurar ver de onde vem a raiz disso
E, meu, dá para ir para frente. Vamos lá, não fiquem parados. Procurem ajuda se precisarem, sabe? Tem muita gente boa por aí e, meu, a gente é que vai fazer a diferença. É mais um, mais um, mais um, despertando, como disse a moça ali em cima, que a gente vai, né? E dando exemplo para os filhos e dando exemplo para os netos, que a gente já tem, né? E vamos lá. Muito obrigada pelo convite e um grande beijo a todos. Então, obrigada a todos, né, que participaram com a gente, né? Vai ficar gravado, né, no Instagram e depois eu vou colocar lá no YouTube, né, que também vocês vão ter a oportunidade de saberem, né? E só dizer para vocês, para finalizar, né, que a gente continua nesse caminho, todos nós, né? Se quiser fazer contato, né? Para Natal, de trânsito, tem no Brasil. A Denise faz um trabalho terapêutico, né? Através da autoestima moral, né? Através desculpa, da Constelação. Então, constelação. Da constelação, aquele outro trabalho da apometria, que é um trabalho muito importante, energético, né? Então, a limpeza energética. Então tá aqui o canal dela, né? E eu agradeço vocês desde já, tá? Obrigada a todos. Tá bom. Nos vemos em breve. Um beijo a todos. Beijo.